Graça e a paz. Graça e a paz a todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Parece estar um pouco baixo, né? A gente estava com um problema no áudio. Mas eu acho que dá para todos me ouvirem. Eu confesso que eu fiquei assim meio na dúvida se eu levantava a mão. Mas aí quando eu pensei nas músicas, realmente, gente, eu já sou daquela época, né? Eu já sou da outra época. Passou tão rápido, me acostumei tanto a me sentir tão jovem na igreja, e o tempo passou, e eu sou daquela época. E gosto muito daquelas músicas. Inclusive hoje, a maioria das músicas que nós cantamos se reportaram à época do passado. Se vocês quiserem me dar de presente, vou gostar muito, viu? Porque gosto demais, não só do Logos, mas Vencedores e várias outras composições de irmãos do passado, João Alexandre, Jorge Camargo. Vinha no carro agora mesmo, junto com o João, e nós vínhamos ouvindo Jorge Camargo. Que bênção que é fazer parte de toda essa cultura cristã e dessa riqueza da arte que glorifica o nome de Deus. Maravilha, e que alegria, viu, queridos, poder receber vocês aqui também com a gente. Hoje nós vamos dar um break, uma parada na nossa exposição na segunda carta aos Coríntios. Em virtude de um imprevisto, né, com a família do pastor Adriano, eles estão lá numa situação preventiva por conta da Letícia ter contraído o Covid, e aí eles estão nesse momento de quarentena, evitando se expor, evitando sair. O pastor Adriano pregaria hoje à noite, continuando a exposição de Coríntios. E ele me convidou para poder substituí-lo. Mas o que vamos falar hoje também é tão importante qual a continuação dessa série. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, por favor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos capítulo 9, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do verso 1 até o número 20, verso 1 até verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te direi o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor de muito... Ananias, porém, respondeu: Senhor,
de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Maravilha. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, e eu oro para que esta palavra gere vida, gere mudança, gere alegria no coração do Teu povo. Que esta Tua palavra renova-nos quanto aos Teus propósitos para a Tua igreja nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você já tenha ouvido, mas certa vez o poeta Olavo Bilac, ele foi procurado por um amigo, porque esse amigo estava muito chateado com um sítio que ele possuía, e esse sítio estava trazendo muitas despesas, preocupações, dava muito trabalho, dor de cabeça. Ele reclamava que não valia a pena mais conservar aquele sítio. Ele procurou o amigo poeta e pediu então para que ele pudesse redigir um anúncio para ele colocar no jornal, fazendo bom uso das palavras. Quem sabe esse sítio não pudesse interessar alguém. E Olavo Bilac aceitou aquele pedido. E ele escreveu o anúncio do jornal que diz assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. A propriedade é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se ele tinha conseguido vender a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. O que me chama a atenção nessa história, queridos, é que o sítio era exatamente o mesmo, antes de vender e depois que ele desistiu de vender. Vocês concordam? Era o mesmo. O que mudou não foi o sítio, mas o dono que deixou de ver o sítio como um problema e passou a vê-lo como uma bênção. Como uma bênção. Ele estava cercado de beleza, mas que por alguma razão ele não conseguia enxergar mais isso. Talvez as expectativas daquele homem com um sítio se frustraram. Quem sabe ele até tenha vivido momentos de muita alegria no sítio. Em algum momento do passado, em algum momento que ele se recorda, mas agora, lembrar do sítio causa tristeza. Porém, tudo mudou quando ele passou a ver a propriedade a partir dos olhos de uma outra pessoa. Passou a ver o sítio a partir dos olhos do seu amigo. Ao longo da vida cristã, queridos, nosso coração, ele pode se sentir mais perto ou mais longe da igreja. Nossa visão a respeito da igreja, ela pode ir mudando. Comentamos agora há pouco aqui sobre os irmãos da antiga, e talvez você já esteja nessa caminhada há muitos anos, e a sua visão a respeito da igreja pode ter mudado. Podemos deixar de ver toda a beleza que a igreja tem e a importância que a igreja tem para as nossas vidas.
Por isso, nada melhor do que o próprio Jesus, o melhor amigo, o nosso grande amigo, o nosso próprio Senhor e Salvador, para nos fazer enxergar a igreja como a organização mais fantástica dessa terra. Hoje, talvez, muitos aqui precisam ser restaurados quanto à sua visão da igreja, restaurados quanto ao seu amor pela igreja, ou renovados quanto ao seu compromisso com a igreja. O sermão de hoje ele tem esse objetivo, de falar sobre o amor por sua igreja local. E os fatos que marcaram a conversão do apóstolo Paulo, elas são muito oportunas para isso. Um homem que perseguia a igreja por julgar que ela era um mal à sociedade, que entendia que essa igreja trazia confusão ao povo e que ainda, cujo seu líder era um criminoso, só poderia ser vista realmente por alguém como o apóstolo Paulo como um mal à sociedade. Contudo, ele teve a sua visão completamente mudada e passou a enxergar a igreja como uma bênção. E ele viveu todo o restante da sua vida por causa dela. E nós veremos o porquê. Atos 9:4 nos fala: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era o apóstolo Paulo, meus amados, antes da conversão? Não era alguém que só tinha um nome diferente, Saulo, um pouco diferente. Era um homem realmente muito diferente do que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Saulo, conta-nos a história, e a Escritura nos mostra isso, que ele recebeu grande educação e extraordinário ensino teológico do grande mestre rabino da época chamado Gamaliel. Paulo, embora não fosse de origem ali de Jerusalém, ele viveu dentro de Jerusalém, passou boa parte da sua juventude, a vida adulta em Jerusalém, absorvendo toda essa atmosfera religiosa judaica, crescendo entre aqueles líderes judaicos, crescendo entre os sacerdotes, crescendo no meio do templo, vivendo e se tornando, portanto, um zeloso fariseu, notável conhecedor da lei, mas também implacável como perseguidor da igreja. Diferente do seu mestre, Gamaliel, que era descrito como um homem moderado e sábio, lá em Atos 5:33-39, você pode conferir depois, Paulo, ao contrário dele, ele se tornou um homem sanguinário, por conta do seu zelo cego pela lei. Eu convido vocês a fazermos rapidamente uma viagem em algumas passagens aqui do próprio livro de Atos, para você perceber o caráter desse homem. Comecemos aqui com Atos 8, verso 1, nos fala: E Saulo consentia na sua morte, que fala do apedrejamento de Estevão. Agora Atos 8, 3, nos fala uma coisa muito interessante. Diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Essa palavra assolava, que diz que representava o que Paulo fazia, é o mesmo termo empregado para uma fera devorando a sua presa. Ou seja, Paulo é descrito como um animal feroz que quer devorar a sua presa, nesse caso, os cristãos. Caminhe mais comigo à frente, em 9:21, olha o que aqui nos fala, 9:21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Observe que depois da conversão de Paulo, as pessoas da cidade de Damasco estão admiradas porque conhecem a reputação dele. Vamos mais um pouco. Vamos observar o que diz em 9:26. Quando o apóstolo Paulo já sai ali de Damasco e vai em Jerusalém, olha que interessante, se encontrar com os discípulos. Vai se encontrar ali com parte do colégio apostólico. Olha como é a recepção do apóstolo Paulo junto a essa comunidade. Verso 28. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Achavam que ele estava criando um teatro, um disfarce,
para descobrir outros cristãos e prendê-los. Provavelmente a cúpula do cristianismo. Vejam quem era esse homem. Agora, observem comigo capítulo 9 que lemos, verso 1 e 2. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja que o que o Paulo está fazendo aqui não foi um tipo de decisão entre os líderes da comunidade judaica, entre os sacerdotes, entre o sumo sacerdote. Foi uma decisão, foi algo espontâneo, partiu dele, foi uma iniciativa dele se empreender nessa viagem. Agora, nós não estamos falando de uma viagem qualquer. Damasco ficava a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. Não dava para ir de ônibus, de carro, de trem, de Uber, não dava. Tinha que ir a pé ou utilizando de algum animal. Uma viagem que levaria cerca de 5 a 6 dias. Uma viagem cara, uma viagem cansativa. De certo modo, uma viagem até perigosa. Vejam que Paulo, inclusive, vai acompanhado de outros. E por que ele faz isso? Por que ele sai de Jerusalém e vai até Damasco com esse propósito? Ele acorda e fala: eu vou perseguir os cristãos lá em Damasco. E vai lá, incomoda o sumo sacerdote, pede cartas, que significa um documento autorizando Paulo, em nome do sacerdote, de prender cristãos que fossem encontrados em Damasco. Ele recebe um documento legal, um mandado de prisão, vamos dizer assim, para se encontrasse ali em Damasco qualquer cristão, seja homem ou seja mulher, ele não fazia distinção, os prendesse e levassem para Jerusalém. Por que ele faz isso? Damasco não é uma cidade pequena, não é uma cidade qualquer. Damasco é uma cidade grande, tanto que diz que lá não havia apenas uma sinagoga. Faz questão do texto mencionar aqui, Lucas, que lá haviam mais de uma sinagoga, porque era uma cidade grande, era uma cidade estratégica. Havia muitos judeus habitando naquela cidade. E Paulo sabia o estrago que o cristianismo poderia fazer na religião judaica numa cidade grande quanto aquela. Porque ele sabia que o cristianismo estava se expandindo, estava crescendo. Paulo sabia que o cristianismo naquela cidade poderia se transformar de uma semente numa grande revolução. E é por isso que ele se coloca à disposição, e do próprio bolso ele se lança nesse desafio de ir até aquele lugar. Esse é o apóstolo Paulo, quando era ainda Saulo. Por isso a fama de Paulo, Saulo, se espalhava por Jerusalém, fora dela, como esse homem perseguidor dos cristãos. Nós lemos aqui 9:13, quando Jesus, no sonho que Ananias teve para ir procurar Saulo, o que Ananias falou? O verso 13 nos diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, não só de um ou de outro, não era um boato qualquer, de muitos eu tenho ouvido, a mensagem era fiel, o que ele ouviu não foi fofoquinha, o que ele ouviu não foi disse-me-disse, ele sabia de algo concreto a respeito do apóstolo Paulo. Ele fala: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Essa era a fama do apóstolo Paulo, não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, antes da sua conversão, como um homem violento, como um homem sanguinário, como um homem mau, como um homem perverso contra os cristãos. Evidente que do lado dos sacerdotes, do lado dos fariseus, Paulo era visto como um herói, como um homem zeloso, piedoso. Na perspectiva dele também, ele estava fazendo o melhor de si, estava dando, o melhor de si em prol da religião verdadeira. Contudo, aquele encontro de Paulo com Cristo no caminho para aquela cidade mudou tudo, mudou a sua perspectiva da vida por completo. Não é à toa, irmãos,
diante daquilo que eu falei para vocês sobre o apóstolo Paulo antes da sua conversão, esse homem que foi descrito aqui como esse homem mau, como esse homem cruel contra os cristãos, não é à toa, se nós levarmos em consideração que Lucas escreveu não só o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos, procurando seguir uma ordem cronológica, não é à toa que depois da conversão de Paulo, diz aqui em 9:31, que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não é à toa isso. Vários comentaristas comentam a respeito desse detalhe, que após a conversão do apóstolo Paulo, a igreja teve paz por um tempo. Paz. Tamanho o efeito da vida desse homem como um zeloso fariseu perseguidor da igreja. Mas deixa eu falar de um outro aspecto muito importante, presta atenção. Qual que era o contexto do momento em que a igreja vivia quando Paulo decidiu ir a Damasco perseguir cristãos? Isso é interessante. Por conta da perseguição aos cristãos lá em Jerusalém, muitos deixaram a cidade de Jerusalém e foram se abrigar em outras cidades. Talvez alguns de vocês que estão aqui saibam dessa história. Cristãos que, por conta da perseguição, se abrigaram em cidades vizinhas a Jerusalém e algumas até bem longe, como Damasco. Algo interessante aconteceu nessa perseguição, porque isso confirma a profecia lá de Atos 1:8, em que o evangelho seria pregado em Jerusalém, e depois seria pregado aonde? Na Judéia, depois na Samaria, e se espalharia por os confins da terra. Veja que o contexto da perseguição aos cristãos fazem parte de um propósito histórico de Deus. E sim, o evangelho começou a ser pregado em outras cidades. E algo até então nunca imaginado pelo um judeu começou a acontecer. Judeus convertidos que foram viver na cidade aonde conviveram agora com os samaritanos e com gentios, começaram a ver estas pessoas também abraçando a fé, abraçando o evangelho. Até então, o judeu acreditava que o Salvador, que o Rei dos Reis, viriam apenas para eles. Mas a promessa era muito maior, como no Antigo Testamento, através da boca de muitos profetas, através do anúncio de muitos salmos, que o propósito do Senhor era estender a sua salvação por todos os confins da terra. E olha que interessante, Paulo, ele está vivendo esse momento de perseguição à igreja num certo divisor de águas, dentro da cultura de acolhimento da igreja. Paulo está vivendo exatamente o primeiro momento, nesse contexto dele ir perseguir aos cristãos em Damasco, de que agora os apóstolos estão vendo samaritanos abraçando a fé. Capítulo 8 de Atos vai falar dos samaritanos se convertendo, abraçando a fé, recebendo o Espírito Santo, e os apóstolos vindo para Jerusalém e contando a novidade. É uma situação nova, interessante, impressionante para a igreja. Porque até então, esses cristãos que saíram de Jerusalém não imaginavam que os samaritanos poderiam abraçar a fé e receber o Espírito como os judeus haviam recebido naquele episódio especial lá de Pentecostes. Mas isso estava acontecendo. Então havia algo dentro da igreja que estava movendo a igreja para um acolhimento maior do que não meramente judeus. Já estavam acolhendo quem? Samaritanos. E a conversão do apóstolo Paulo vai ser um novo estágio na vida da igreja, onde ela vai acolher agora também quem? Os gentios, os demais povos. Não é à toa que no sonho ou visão que Ananias teve, Jesus fala isso para Ananias, que o apóstolo Paulo seria um apóstolo para os gentios. Para os gentios. É impressionante isso, não é? O que a gente observa? Nós vemos, queridos, Deus direcionando a história, Deus direcionando os rumos do seu povo.
Deus direcionando a vida da sua igreja. E Deus vai conduzindo a coisa de tal forma que chega agora no Novo Testamento, nesse contexto do primeiro século, aonde esta igreja de Cristo, esse novo Israel, esse maior Israel, ele também vai ser tratado por Deus como algo de Deus, não como algo que a igreja que as pessoas inventaram, que os cristãos inventaram para poder, de certo modo, se organizarem. A igreja faz parte dos planos de Deus. A igreja é um projeto de Deus. Por isso eu queria destacar um primeiro ponto com vocês a respeito de Deus conduzindo a história, Deus conduzindo o seu povo, e Deus nesse momento, nessa plenitude dos tempos, Ele agora inaugurando uma nova fase na vida do seu povo, que é o seu povo viver no que nós chamamos de igreja. E o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é como Jesus vê a igreja. Como Jesus vê a igreja? Jesus vê a igreja como parte dele. Jesus vê a igreja como parte dele. Verso 3 nos fala, capítulo 9, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, é o próprio Jesus quem aparece a Paulo para defender a sua igreja. Olha só, Jesus havia falado aos discípulos que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador. Não é verdade? Não falou isso? Mas no texto que nós lemos aqui fala que o próprio Jesus veio e apareceu a Paulo. O próprio Salvador Jesus apareceu a Paulo, não num sonho, não numa visão, não através da boca de outro apóstolo. O próprio Jesus apareceu a Paulo. Por quê? Porque perseguir a igreja, amados, é o mesmo que perseguir a Cristo. E é isso que Jesus fala para ele: por que me persegues? Por que me persegues? Porque a igreja é o corpo de Cristo, não tem como desassociar. Ele é o cabeça desse corpo e nós somos membros desse corpo, como o próprio apóstolo Paulo vai falar em Efésios 4, 15 a 16. Somos esse corpo. Isso não é apenas figurativamente, de fato nós estamos ligados espiritualmente a esse corpo. Isso marcou profundamente a vida do apóstolo Paulo. Esse encontro com Cristo marcou profundamente a vida dele. Porque quando Jesus fala Saulo, Saulo, a maneira que Jesus utiliza a palavra, repetindo 2 vezes Saulo, chamando ele pelo nome, mostra que quem fala com ele o conhece, mostra que quem fala com ele fala de uma forma íntima, pessoal. Jesus realmente rompeu a eternidade, se veio novamente na história e se revelou ao apóstolo Paulo, chamando ele Saulo, Saulo, mostrando para ele que ele o conhece, mostrando para ele que o que ele tem feito é um trabalho contra o reino e não pró o reino. Mas o próprio Jesus aparece ao apóstolo Paulo porque, como ele diz, o apóstolo Paulo teria uma missão especial. Seria aquele último apóstolo, seria aquele chamado pelo próprio Cristo depois da sua ascensão, como nós conhecemos. E a resposta de Paulo é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aquele brilho incandescente que fez com que o apóstolo Paulo não só fechasse os seus olhos, mas caísse em terra, revelando a glória de Deus, gerou a certeza no apóstolo Paulo de que ele estava diante, se não de Deus, mas ele estava diante de alguma divindade especial, um anjo, algum tipo de ser
celestial, representante de Deus, que seja. Mas a verdade é que ele sabia que ele estava diante do próprio Deus, ou alguém o representando como um anjo, ou o próprio Senhor, de alguma forma, se manifestando a ele. Assim como José teve a experiência também de Deus se manifestar a ele. A certeza que Paulo teve naquela hora é de que tudo aquilo que ele estava fazendo tinha alguma coisa errada. E quando Jesus fala, sou Jesus, a quem tu persegues, ficou claro para ele a dimensão do seu erro, a dimensão da sua cegueira. Eu olho esse texto e eu lembro daquela citação de Paulo lá na carta dele, primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você imagina alguém viver uma experiência como essa que Paulo viveu? De se encontrar com o próprio Jesus, de ser confrontado por ele, e de saber que nesse confronto Paulo estava errado. Mas a verdade é que o Senhor da história, tinha um propósito para a vida de Paulo. E é isso que você e eu precisamos saber. Deus ama a sua igreja, foi Ele quem a constituiu. Perseguir a sua igreja é o mesmo que perseguir o próprio Senhor. Mas de que igreja nós estamos falando? Veja que o texto faz menção de que os cristãos são identificados com um grupo chamado o Caminho. O Caminho. Verso 2 fala sobre isso. O Caminho, ela não é uma ideologia, não é uma maneira de viver, não é uma maneira de ser. O Caminho é de fato um grupo organizado, uma comunidade organizada. O que é muito interessante é que Jesus vem em defesa desse caminho. Jesus não vem em defesa de cristãos que servem o Evangelho de modo individual, isolados. Jesus vem e se identifica com aqueles que o apóstolo Paulo perseguia, chamados do Caminho, uma comunidade organizada, uma comunidade que se estruturou. Um comentarista bíblico diz que a palavra eclesia, igreja, aparece apenas 3 vezes nos 4 evangelhos, mas no livro de Atos aparece 23 vezes. Agora, o que é interessante é que essas 23 vezes, ela aparece fazendo referência à união do corpo. Nesse caso, uma união visível. Tanto a palavra eclesia, igreja, quanto a palavra caminho, se você ler no livro de Atos, está se referindo a um grupo de cristãos que estão vivendo a fé juntos. Vivendo a fé juntos. Numa união visível. Mesmo não possuindo um templo, como as demais religiões, e se reunindo em casas, a igreja vivia a fé juntos e possuíam até uma liderança. Tanto que a igreja de Jerusalém exercia um papel de igreja-mãe, orientando o desenvolvimento das demais igrejas. Você sabia disso? Todos aqueles princípios que nós, que herdamos os valores da fé reformada, zelamos, como a pregação fiel das Escrituras, a correta administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica, isso já era praticado na igreja primitiva. Por quê? Porque existia o caminho. A igreja ela estava organizada numa estrutura de cuidado, de pastoreio, onde os membros se sujeitavam uns aos outros. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que não era meramente alguém que lê um livro e quer viver agora daquele jeito. Paulo sabia que era um grupo que se mobilizava. A gente não conhece nenhuma carta dirigida à igreja de Damasco, mas lá tinha, sim, uma igreja com irmãos que se reuniam, que se encontravam, que viviam a fé juntos, e Paulo sabia muito bem disso. Veja, inclusive do verso 6 ao verso 19 aí, eu não vou ler, já lemos esse texto, mas faz menção a toda essa mobilização de irmãos. Quando o apóstolo Paulo se converte,
é batizado, há pessoas que vão ali e o batizam. E depois eles passam um tempo juntos. Não é batizou e vai embora, viva a sua vida, viva a sua fé, ame a Deus, leia a Bíblia, ore. Se você precisar de alguma ajuda, nos procure. Não era assim. Diz que o apóstolo Paulo estava com aqueles irmãos após a sua conversão, passou algum tempo com eles ali, e depois o que o apóstolo Paulo fez? Foi lá se apresentar aos outros apóstolos, dizer, estou aqui com vocês, ombro a ombro, para vivermos a fé lado a lado. Interessante isso, não é? Muito importante. Paulo entendeu tão bem essa ideia, que após a sua conversão, ele substituiu o seu zelo extremista pelo judaísmo, pelo zelo amoroso pela igreja. Ele se tornou o maior plantador de igrejas do primeiro século, formou líderes e instruiu o rebanho com o propósito de proteger a igreja. Suas cartas sempre iniciam com uma palavra de apreço e amor por aquela igreja local. E ele exorta os presbíteros, inclusive, lá na igreja de Éfeso, a levarem a sério o seu ministério e cuidarem daquele pequeno rebanho. Diz assim, lá em Atos 20, 28, atendei para vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Tudo isso, esse cuidado do apóstolo Paulo pela igreja local, sabe por quê? Porque o encontro dele com Jesus o convenceu de que isso era obra de Deus. Era obra de Deus. Irmãos, a ideia de ser um cristão e não estar comprometido com uma igreja nunca estaria na cabeça de um cristão do primeiro século. Porque para eles as duas coisas, elas são o quê? Inseparáveis, são inseparáveis. Essa ideia de sim para Jesus, não para a igreja, não é apenas errado, amados, é ofensivo a Cristo. Essa ideia de que eu posso viver a minha fé sozinha, eu quero Jesus, mas eu não quero igreja, isso é ofensivo a Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. Você pode estar desanimado com a igreja. Por causa desse desânimo com a igreja, ou muitos podem estar desanimados com a igreja, por causa disso há um número grande e crescente de crentes que desistiram de permanecer a uma igreja local, se tornar membros, de viver esse tempo de comunhão e partilhar a vida juntos, e se isolaram numa fé virtual e personalística. Às vezes conhece até muito de teologia, às vezes conhece até muito de Bíblia, mas vive um cristianismo desconexo, vive um cristianismo que não é cristianismo. Esses que têm sido chamados de desigrejados são pessoas que carecem das nossas orações. Esses que acham que podem viver uma fé virtual, assistindo pregações em português, em inglês, ou a língua que for, e se deleitarem com aquele conteúdo e achar que isso por si só é o Evangelho, e não estão comprometidos a se comprometer com uma igreja local, isso não é o Evangelho. Há uma outra preocupação que reflete também o desânimo e às vezes os conflitos que muitos vivem dentro da igreja, certas decepções. É o êxodo evangélico. E eu queria falar isso aqui com um cuidado e com uma ressalva. Talvez você esteja aqui nessa igreja hoje e você pode estar vindo de uma outra igreja. Cada um de nós sabe qual a necessidade da sua vida, qual a necessidade da sua família. Cada um de nós sabe o seu contexto e o seu momento. Cada um de nós sabe se sair de uma igreja e ir para outra é certo ou não, é correto ou não, é apropriado naquele momento ou não. Mas eu quero chamar a atenção a você o que Francis Schaeffer falou em um de seus livros a respeito dessa ideia do êxodo em relação à igreja. Olha o que ele disse. Só deveríamos sair de uma igreja por inconformidade, ou seja, não nos conformarmos a alguma coisa, se aquela igreja se afastasse da autoridade das Escrituras e abraçasse o liberalismo. Ou seja, que a igreja deixasse de aceitar as Escrituras como palavra infalível e que isso é pregado e que isso é vivido na igreja, e que abraçasse o liberalismo.
Fora isso, de acordo com o Schaefer, nós não deveríamos sair da igreja por inconformidade. Nós saímos da igreja porque mudamos para um outro lugar, nós saímos da igreja porque se casa, e aí um é de uma igreja, outro é outra, tem que decidir qual vai frequentar, tudo isso é normal, não há problema. Sairmos de uma igreja, até mesmo por um desafio de começar um novo trabalho, não é? Junta um grupo aqui, começa a se reunir em um bairro distante, e ali forma uma nova igreja. Mas se você saiu da sua igreja e hoje está aqui, num contexto que não foi esse que eu mencionei, eu convido você a conversar com a liderança dessa igreja, procure os pastores, para que você possa ser orientado, restaurado, pastoreado, para que o seu tempo aqui nessa igreja também não seja só uma leve e breve passagem, mas para que o seu tempo aqui nessa igreja seja um tempo sólido, consistente, de crescimento para a sua vida. Eu nem estou dizendo também que se você não se enquadra exatamente no que o Schaefer falou aqui, você deve voltar para a sua igreja de origem, caso tenha alguém aqui numa situação como essa. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um de nós sabe o contexto pelo qual nossa vida tem ido para lá ou para cá. Mas se você reconhece que esse êxodo de igreja, eu falei êxodo rural? Que esse êxodo de igreja é por conta de coisas menores, meu irmão, minha irmã, isso também é uma ofensa a Cristo, que nos chamou para viver nessa comunidade, aceitarmos os nossos irmãos, crescer com eles, aprendermos juntos, reconhecermos os nossos erros e amadurecermos. E também nem é bom aquele conceito, né? Vou ficar na igreja, porque é o seguinte, vamos colocar aqui o pastor no fogo, né? Vamos ficar na igreja, gente, porque é o seguinte, pastor passa, a gente fica. Esse corporativismo também não é bíblico. Esse corporativismo dos membros não está certo. A gente fica, pastor passa, depois vem outro. Isso também não é certo. Isso também ofende a Cristo. Nós deveríamos entender o que está acontecendo e ajudarmos a liderança, ajudarmos os pastores, orarmos por eles e trabalharmos pelo crescimento mútuo do corpo de Cristo. Portanto, só deveríamos realmente sair da igreja se algo muito, muito sério, realmente, em termos de inconformidade, acontecesse e naquele momento fosse mais razoável para a paz entre os irmãos, que um pudesse congregar em uma outra igreja. Mas fora isso, nós não deveríamos sair daquela igreja. Alguns estão desanimados, não é nem com a igreja em si, mas estão desanimados com a vida mesmo, sabe? Desanimados com a vida, com como está a sua vida hoje. Isso abala a sua fé, isso influencia a sua relação com a igreja. Estou desanimado com tudo, e a igreja parece que perde o sentido, perde o propósito, perde a razão de ser. Amados, você pode saber o que está acontecendo aí no seu coração, se está mais ou menos animado com a vida, e se isso tem influenciado no seu compromisso com a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, o cristianismo é uma experiência comunitária. O cristianismo é uma experiência comunitária. Mas eu não quero com isso, tá, irmãos, que você confunda com um tipo de apelo ao ativismo. Todo o meu tempo para a igreja. Eu me comprometo com tudo, participo de todas as reuniões, dou meu nome para participar de todas as coisas. Se eu pudesse, eu seria diácono, presbítero e pastor, tudo ao mesmo tempo. Não estou te chamando a um ativismo, porque isso também não é bíblico. Deus nos chamou para viver o evangelho, a fim de que a gente tenha tempo para se relacionar com os vizinhos, tenha tempo para se relacionar no nosso trabalho, tenha tempo para ver esse mundo, estar nesse mundo e ser bênção nesse mundo. Deus não nos chamou para ficar dentro de um ambiente, dentro de uma estrutura, isolados, curtindo isso. Não estou te chamando para um ativismo. Cuidado também com isso. Participar de todas as coisas, todas as reuniões, todas as programações. Fala isso para uma mãe de filhos pequenos. Fala isso para alguém que exerce uma grande autoridade no seu trabalho e precisa estar estudando continuamente, precisa de tempo para ser. Fala isso para o
para um homem, para uma mulher que vive essa vida normal do dia a dia, atarefada, com compromissos, com cuidados. Nós não podemos cair num ativismo, e não é disso que eu estou falando. Mas há um nível de relacionamento, há uma esfera de relacionamento com a igreja que tem que fazer uma parte, que tem que ocupar uma parte especial da nossa vida. Para esclarecer que tipo de relacionamento então eu devo ter com a igreja, eu quero falar de um segundo ponto. Primeiro que eu falei é que Jesus vê a sua igreja como parte dele. Não tem como desassociar a igreja e Jesus. Não tem como a gente desassociar a igreja de servir a Cristo. Agora, o segundo ponto que eu quero destacar a vocês é como a igreja mesmo se via lá no primeiro século. Como ela se via? Porque a gente tem que se perguntar, o que é a igreja? O que a gente faz aqui? Por que a gente se reúne? Por que a gente contribui? Por que a gente participa de determinadas programações? Por que eu tenho que gastar o meu tempo com isso depois que eu me converti? Vamos perguntar para a igreja lá do primeiro século o que eles entendiam sobre o que é ser igreja? Como a igreja ali do primeiro século se via? Ela se via como uma comunidade de discípulos de Cristo. Como uma comunidade de discípulos. Verso 9:1 diz que Paulo vai atrás dos discípulos. Verso de número... Cadê o Ananias? Verso de número... Cadê? 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Perdão, preparei essa mensagem numa outra Bíblia e meu olho estava de cá, porque foi do lado que eu estava fazendo os rascunhos, as minhas anotações, e eu estou usando outra Bíblia. Verso 10 também fala que Ananias era um discípulo. E o que chama a atenção para nós essa expressão discípulo? O que esses do caminho fazem como discípulos? Discípulo, seguidor de Jesus. Tudo bem, é isso mesmo. Mas o que isso significa de modo mais profundo, concreto, prático na nossa vida? Sabe o que significa? Veja bem. Primeiro, ser um porta-voz da salvação em Cristo. Verso 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Um discípulo, queridos, é alguém que se torna um porta-voz da salvação em Cristo. Todos os discípulos e todos aqueles que são feitos filhos de Deus se tornam seus discípulos. Não é que uns são discípulos e outros não são. Todos aqueles que fazem parte da igreja são discípulos, são chamados a serem porta-vozes da salvação em Cristo. E a gente tem que se perguntar, tanto individualmente como igreja, o que nós realmente estamos fazendo para anunciar a salvação em Cristo Jesus? Na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, organizado na comunidade de fé, como nós estamos enganjados nisso, nesse propósito de anunciar a Cristo? Isso um discípulo faz. E eu tenho que questionar a minha vida. E você também deve questionar a sua. Um discípulo que não está comprometido a falar do amor de Cristo às outras pessoas, está quebrando o seu compromisso de discípulo. Além de ser um porta-voz da salvação em Cristo, o discípulo é aquele que sofre por causa de Cristo. Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, ele é apenas aqui isso tudo que Jesus está falando a respeito do apóstolo Paulo, sim, fala a respeito dele e de questões próprias do apóstolo Paulo, mas também, não só do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por tudo isso que Cristo falou que ele ia passar. Mas fala também de todo cristão que quer viver nessa terra como um discípulo, de sofrermos por causa de Cristo, de sofrermos por causa de Cristo. Pelo que você tem sofrido? Você tem sofrido pela causa de Cristo? Você, jovem, você hoje tem enfrentado uma luta grande, sabe, no campo das ideias, no campo dos valores. E eu sei do quanto é um desafio para você levantar a bandeira do Evangelho e dizer: eu estou disposto a sofrer por causa desses ideais, por causa desses valores, por causa desses princípios.
O quanto você, pai, está disposto a sofrer por causa de Cristo na educação dos seus filhos. E sofrer por causa de Cristo, muitas vezes vai fazer com que a gente seja incompreendido pelo mundo. Eu vou dar um exemplo. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é nem de direita e nem de esquerda em relação à posição política. Um discípulo de Cristo, ele vai ser uma pessoa incompreendida, sabe por quê? Porque se ele conversa com uma pessoa meio de esquerda, esse de esquerda vai falar assim: você é um cara de direita. Se ele conversa com uma pessoa mais para o lado da direita, esse cara da direita assim: tu é da esquerda. Porque o que o discípulo de Cristo está comprometido não é com um pacote ideológico, político, de esquerda ou de direita, mas são com valores do reino. E alguns desses valores, às vezes, vão estar mais para o lado da direita, e alguns desses valores vão estar, às vezes, mais para o lado da esquerda, maculado com todo o pecado, com todo o erro, com todas as intenções humanas. E às vezes o discípulo de Cristo vai sofrer porque é uma pessoa incompreendida. Talvez você já tenha passado por isso. Para algumas pessoas você é de direita, para outros você é de esquerda, mas na verdade isso é tudo porque você é um discípulo de Jesus. E por último, um discípulo é aquele que está disposto a amar por causa de Cristo. Verso 17, nós estamos indo para o final, tá, amados? Verso 17 fala: Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. E ele chamou Saulo de quê? Irmão. Irmão. Agora há pouco, Ananias estava questionando no seu sonho ou visão se ele deveria mesmo ir à casa aonde aquele homem estava, porque ele sabia que aquele homem era mau, perseguidor da igreja, implacável. E não só isso, Ananias sabia que pelas mãos de Saulo, muito sangue de cristãos foram martirizados. Saulo apoiou a morte de muitos cristãos. Saulo entregou muitos cristãos à morte, amigos de Ananias, conhecido de Ananias, conhecido ou então identificado como irmão em Cristo. Ananias teria que se encontrar com aquele que era seu inimigo, com aquele que era o seu inimigo. E ele fala no sonho a angústia dele. Se eu tenho certeza, esse é aquele que tem causado tantos males aos cristãos, que tem matado os meus amigos, que tem matado os meus irmãos. Inclusive veio para essa cidade a fim de procurar e capturar os teus servos. É esse que o Senhor quer que eu vá, que eu me encontre. Irmãos, não imagine que Ananias estava emocionalmente isento. Ananias, ele teria que se encontrar com alguém que sempre foi considerado por ele como um inimigo, como alguém que sempre quis matar os cristãos e prejudicar os cristãos. Mas Jesus fala: eu quero que você vá, porque eu tenho uma obra para fazer na vida desse homem, e ele vai se tornar um apóstolo dos gentios. E o que Ananias faz? Ele chega lá e ele vira para Saulo e fala: Saulo, irmão, você foi meu inimigo, mas agora você é meu irmão. O sangue de Cristo, o sangue dele, lavou o sangue do seu pecado e de todos aqueles que você contribuiu para morrerem por causa do Evangelho. Isso é ser um discípulo de Cristo. É amar por causa de Cristo. É amar uns aos outros por causa de Cristo. Não é buscar os seus próprios interesses, mas a causa de Cristo. É amar os irmãos que estão sentados aí ao seu lado. E se importar, e se preocupar, e se doar por eles. Esse era o estilo de vida dos nossos irmãos do primeiro século. Convencidos de que essa era a vida correta, essa era a vida normal. Não eram perfeitos, tiveram que superar problemas de relacionamento e interesse. Quando a perseguição apertou, amados, muitos que se chamavam discípulos abandonaram a fé. Porém, os verdadeiros discípulos de Cristo se uniram mais ainda, enfrentando o perigo juntos. Unidos estavam para serem instruídos na palavra de Deus e defenderem essa palavra.
E a história das nossas confissões de fé nos mostra como homens, mulheres lutaram pelo Evangelho para que a sã doutrina pudesse ser preservada a nós hoje. Unidos estavam para socorrer os irmãos mais necessitados. Unidos estavam para adorar. Por isso lá em Atos 4,32 nos fala, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Era um coração e a alma. Isso não é só bonito, isso é possível. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Mark Dever, no seu livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele fala, a igreja não é um acessório, é o modo de seguir Jesus. Você tem consciência disso? Somos hoje beneficiados por irmãos que amaram a igreja e se dedicaram a ela pelo profundo amor que tiveram por essa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja representa Cristo vivendo em nós. Por isso seria orgulho nosso dizer que nós não precisamos da igreja e que eu posso viver o evangelho sem a igreja. Isso não é evangelho. Isso pode até ser o seu evangelho, mas isso não é o verdadeiro evangelho, ok? Você entende isso? Está consciente disso? Precisamos da igreja porque somos a igreja. Me chamou a atenção como nessa pandemia, é interessante, queridos, que muitos redescobriram isso, essa necessidade de estar junto, da comunhão, não apenas de ouvir uma pregação, mas de tudo mais, desse relacionamento, desse estreitamento, desse cuidado mútuo. Pessoas querendo voltar a esse tempo em que nós queremos viver a fé lado a lado. Porque o cristianismo, como já foi dito, depende dessa comunhão entre nós com Cristo e nós uns com os outros. Talvez você se sinta abatido. Talvez você se sinta desanimado. Mas eu quero te encorajar a buscar a comunhão no corpo para esse encorajamento espiritual, para esse fortalecimento da sua vida. É bom você estar aqui nessa noite. É bom você se envolver com esta igreja. Precisamos dos irmãos para nos encorajar na fé, nos momentos que nós necessitarmos. Precisamos dos irmãos para nos mostrar os nossos pecados e sermos perdoados. Precisamos deles para sermos consolados. Precisamos deles para lutar pelo Evangelho de Cristo. É com esse irmão e irmã em Cristo que você se casará. É para esses irmãos em Cristo que sua cozinha deverá estar de modo especial acessível, seja para você falar de churrasco, seja para você falar de filmes, seja para você falar da vitória do Palmeiras contra o Flamengo, seja para tomar aquele café gostoso, ou para falar do seu coração com lágrimas nos olhos. São com eles que você se envolverá em algum ministério da igreja e vão dedicar tudo de si para a edificação de todos e a proclamação do Evangelho aos outros. Presta atenção. Em algum momento, esses irão te visitar quando estiver doente, que muitas vezes poderão te alimentar quando passar necessidade, que vão te confortar quando tiver que sepultar aqueles que você ama. E são esses irmãos que serão aqueles também que confortarão a sua família quando você partir. Você já parou para pensar nisso? Renove hoje o seu compromisso com a igreja. Agradeça a Deus pela sua igreja. Assuma um compromisso com a igreja se você ainda não o fez. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesse momento, agradecidos, porque nós não estamos fazendo parte de uma comunidade que foi algo que surgiu da nossa cabeça. Somos gratos porque hoje fomos lembrados que a igreja faz parte do teu propósito eterno, histórico e glorioso. Essa é sim, Senhor, a comunidade mais fantástica da face da terra. Porque o Senhor, o próprio Cristo, está unido a ela,
Te louvamos por isso. E renova em nós esse compromisso com a igreja. Renova em nós o nosso propósito dentro da igreja como discípulos do Senhor. Porque talvez é isso que esteja faltando. Compreendermos o nosso chamado de sermos discípulos do Senhor. Não somos meros espectadores. Não somos apenas pessoas que estão passando um momento. Mas somos chamados a sermos teus discípulos, vivendo a fé lado a lado. Obrigado por esta igreja. E que esta igreja seja uma comunidade local abençoadora, tanto na vida dos discípulos, quanto na vida desta cidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados.